E em relação à rede social em si, você vê que acaba sendo um veículo que consegue descentralizar um pouco somente do horário da televisão, que antes era o que dominava, e você vê que consegue ser uma arma muito positiva para conseguir, por exemplo, através do MBL, eleger mais pessoas. O que vocês veem disso? Consegue descentralizar muito, né? Não fosse a existência de rede social, o MBL jamais existiria. Primeiro porque nenhum grande veículo de comunicação ia querer convocar manifestação contra o governo, ou incentivar convocações de manifestação contra o governo. Eu lembro, nós tivemos aí, 2 anos de grandes manifestações, maiores manifestações da história do Brasil, e a gente brincava até que a Globo sempre teve a política de não falar do PCC, né? Sempre falava uma organização criminosa, né? Fez tal coisa, tal coisa. A gente falava que também tinha um protocolo de não falar do MBL. Porque era sempre movimentos anti-Dilma, no começo era movimentos anticorrupção, porque eles queriam fazer parecer que, não, a gente não estava contra o governo, a gente estava abstratamente contra a corrupção. Tá, como se alguém saísse a favor da corrupção, né? Até o Renan Calheiros disse que ele é contra a corrupção. Então, queriam diluir a importância das manifestações contra o governo, dizendo que eram anticorrupção. E daí, para a primeira vez em que falaram, né, de MBL, eu lembro que foi o William Vac, que ainda estava lá, foi ele que falou à noite, acho que era o Jornal da Globo, que é o mais à tarde, que tinha acontecido alguma coisa, que a gente saiu para a rua para comemorar uma decisão favorável. E aí, pela primeira vez, ele falou, militantes do Movimento Brasil Livre saíram para comemorar e tal. Mas, assim, durante 2 anos, com as maiores manifestações, com a marcha que a gente fez de São Paulo até Brasília, imagina. Qualquer país com a imprensa independente, você ter um movimento, no momento de crise do presidente da República, no momento de manifestações gigantescas contra ele, um movimento de pessoas que saem para andar 1.000 quilômetros a pé, de um estado até a capital, para protocolar uma denúncia contra o presidente da República, isso aí é motivo de cobertura diária da imprensa nacional. E, no nosso caso, eles fizeram de tudo para ignorar, zero cobertura dos grandes veículos de comunicação, principalmente de TV aberta. Então, não fosse rede social, não teria impeachment da Dilma, não teria movimento social, a gente não teria hoje nem sequer a coragem de se dizer de direita, porque no que dependesse dos veículos tradicionais, a direita estaria ligada à ditadura militar, né? Qualquer um que se dissesse de direita não poderia defender democracia, não poderia defender liberdade de expressão, é alguém que quer prender, matar e torturar o opositor político, que é o estigma que eles construíram na redemocratização. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente dependesse de espaço de grande imprensa para expor as nossas ideias, para disputar a eleição, esquece, a gente nunca ia existir, a gente estaria eternamente nas mãos das velhas oligarquias que sempre dominaram o Brasil. E você vê que existe um movimento de querer barrar um pouco a rede social, até com a regulamentação aí das redes sociais, enfim. O que você vê que o Estado, às vezes, vê isso como uma ameaça, você acredita que ele pode querer barrar, diminuir esse movimento? Não, com certeza, já fizeram isso, né? Primeiro, eles tentaram praticamente ter um poder total de censura, com o PL da censura que tentaram aprovar primeiro na legislatura passada. A gente conseguiu barrar mais uma vez a gente conseguiu barrar também, que é o PL 2630, que basicamente instituía até um estado de terror nas redes sociais para incentivar a censura privada das próprias redes. Porque eles colocaram assim, olha, absolutamente tudo que é publicado nas redes sociais é de responsabilidade das redes sociais. Então, se alguém comete um crime de pedofilia na rede social, vamos supor, o cara lançou há 5 minutos uma publicação falando, vamos lá, uma publicação enganosa, querendo levar a criança para casa dele. Durante esses 5 minutos, como se a rede social tivesse o controle sobre tudo que é publicado nela, sem nenhuma notificação, nem judicial, nem extrajudicial, nada, a rede social seria automaticamente responsável por aquele crime. O que faria com que as redes, e aí pedofilia é uma coisa mais simples ainda de se detectar, de se combater. Agora leva isso para calúnia, injúria e difamação. A rede social seria responsável se eu ofendesse um ministro do Supremo, se eu ofendesse o presidente da República. Óbvio que todas as redes, para não serem responsabilizadas, iam retirar, na dúvida, iam tirar todos esses discursos de críticas ao governo, de críticas a autoridades públicas, para não serem responsabilizados depois, né? Então é no estado de terror para a própria iniciativa privada fazer a censura, fazer o papel sujo de quem quer censurar, impedindo que a gente tivesse espaço em rede, né? Então, tentaram aprovar esse projeto, a gente impediu,
Mas ainda há várias tentativas no Supremo de fazer isso via judiciário, né? Black Friday vitalícia Milionários Eternos. Você vai ter acesso a todos os nossos cursos, seja para ganhar dinheiro criando conteúdo para internet, quanto também para investir de forma vitalícia. E para ter acesso a essa oferta é muito simples. No dia 6 de novembro faremos uma live e para se cadastrar e ter acesso a essa live é muito simples. É só vir aqui no link da descrição, colocar seu nome, e-mail e, muito importante, entrar no grupo do WhatsApp. E como que é teu dia a dia vendo um monte de projeto, várias coisas que acabam sendo altamente prejudiciais para o Brasil e você do outro lado querendo barrar, querendo segurar? Acaba sendo uma pressão muito grande, você acaba se estressando muito lá dentro, como que acaba funcionando isso? Bastante, né? Principalmente porque tem os projetos bizarros e absurdos que aí eu dou risada, porque é tão tosco que não consigo nem me indignar. Agora tem as coisas, principalmente aquelas coisas mais complexas que a população não entende e que são muito, mas muito prejudiciais. Então, por exemplo, a gente teve a votação do projeto da energia eólica offshore, né? Para você ter usinas de geração de energia eólica fora da terra, né? Em plataformas no mar. E aí colocaram o que a gente chama de jabuti, né? Vários projetos, emendas que não tinham relação com o projeto principal, para beneficiar compra de energia cara de pequenas centrais hidrelétricas, para beneficiar compra de termoelétricas, e no final das contas beneficiar um sujeito chamado Soares, que é o S de OAS, né? Ele foi um dos fundadores, saiu, tem negócios na área de energia. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS, que também compraram carteiras de PCHs, estão envolvidos nisso também. Agora, mais recentemente, compraram também parte da Eletrobras. E isso ocasionaria 200 bilhões de reais a mais na conta de luz, né, de todo mundo. E foi com angústia ver isso ser aprovado, primeiro com o voto de gente mal intencionada, com interesses pouco republicanos de privilegiar esses grandes empresários, gente da base do governo, e por outro lado, gente da própria oposição que votou a favor, mas não por interesses escusos, por burrice mesmo, por ignorância, por não saber aquilo que estava sendo votado. Isso angustia, isso estressa muito de ver não só o canalha, mas o canalha levando o burro junto, porque o cara não sabe o que ele tá votando, que ele vota uma matéria de 200 bilhões de reais. Eu não sou nenhum especialista em setor elétrico, agora você precisa entender o mínimo para votar uma matéria dessa relevância, né? Então isso é realmente bastante desgastante. Tem uma frase famosa do Roberto Campos, que ele diz o seguinte: olha, quando eu cheguei no Congresso Nacional, eu pensei que eu estivesse aqui para fazer o bem. Agora que eu já tô aqui há alguns anos, eu percebi que eu tô aqui só para impedir o mal. Que acaba sendo bastante isso mesmo. E imagino também a angústia, porque você vê os outros deputados lá muitas vezes, tirando os mal intencionados, que estão lá sem pesquisar, sem entender o mínimo para votar algo. Você vê que isso acontece muito? Eles só votam com a patota deles aí, o time que eles têm, nem leem o projeto? A maioria esmagadora. Não só, primeiro assim, o Centrão geralmente não lê o que vota, porque realmente interessa para eles se o governo tá pagando ou não tá pagando para votar. A maioria dos petistas e dos bolsonaristas também não lê, porque eles olham pro painel. Como é que o PL orientou? A bolsonarista vota junto. Como é que o PT orientou? Aí o petista vota junto. Claro que há exceções, tem gente que lê. Agora, principalmente os mais ativos no plenário. Agora, a maioria, primeiro sabe que o eleitor, ele tá satisfeito só de saber que ele tá votando junto com a orientação do Lula ou do Bolsonaro. Então não vai buscar se aprofundar. E segundo também, porque boa parte desses parlamentares, se lessem, também não iam entender o que estava lendo. Então é uma situação bastante complicada. O nível do parlamento é muito baixo. Entendi. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.